Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 7 de setembro. Vamos para mais um dia de reflexão, equilíbrio e paz. Amém? Então vamos começar o dia com a nossa oração. Feche seus olhos, incline a sua cabeça e repita comigo. Amém? Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Quero ver além das aparências, meu Pai, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se enche meu espírito. E todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que tu podes me conceder a graça que eu tanto almejo. Então, Pai, eu te peço, cria as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje é o nosso 7º dia, né? É o último dia da nossa primeira semana. Amanhã inicia uma nova fase desse propósito. Outros 7 dias. E hoje eu quero meditar com vocês na palavra que está lá no livro de João, capítulo 15, e o versículo é o 7, e diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mais uma vez nós falamos de pedidos, mais uma vez nós falamos de promessa, mais uma vez nós falamos de Jesus atender os nossos pedidos, né? E aqui Jesus está dizendo que se você estiver firmado nele, se a palavra dele estiver guardada no seu coração, mas acima de tudo, se você estiver agindo de acordo com a palavra, tudo que você pedir, você poderá alcançar. Só que muitas pessoas utilizam esse verso isoladamente para criarem pretextos, ou até acabam dizendo que a palavra de Deus é contraditória. Só que a palavra do Senhor não se contradiz, meus amados. O que acontece é que quando nós retiramos versículos aleatoriamente, eles podem trazer outros significados ou até mesmo gerar dúvidas. Então, para que isso não aconteça, é muito importante sempre a gente ler todo o contexto, né? Todo o capítulo, e melhor ainda, ter o entendimento baseado no todo da Bíblia. É muito importante você conhecer toda a Bíblia para entender o sentido geral de tudo que está escrito nela. Infelizmente, eu já me deparei com pessoas pedindo coisas claramente contra a vontade de Deus, né? E aí elas usam esse verso acima como um propósito de enganá-lo, digamos assim, né? Só que Deus não pode ser visto como um ser humano qualquer, que se deixa enganar. Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Deus tem caráter, ele tem princípios. Deus é um Deus soberano e ele é todo-poderoso. Por isso, quando a gente vai chegar diante dele, nós precisamos ter temor e respeito no nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês 2 exemplos, tá? Uma moça que deseja um namorado de outra e ela faz a seguinte oração: Ah, Senhor, como o namorado da minha amiga é lindo, maravilhoso. Ah, Senhor, dá o namorado dela para mim.
E então acontece que ela crê que a sua oração foi atendida. Aliás, o namorado deixa a namorada para ficar com ela, né? E ela crê que foi porque a sua oração foi atendida. Então, o que acontece? Ela seduziu uma pessoa que era comprometida, ela casa com essa pessoa que estava comprometida com outra, e ela pensa que assinando um papel, a partir daquele momento, o seu relacionamento foi abençoado. Amados, nós precisamos separar as duas leis. Uma coisa é a lei de Deus, que ela independe dos papéis, porque é uma lei espiritual, e outra coisa é a lei do homem, que ela precisa de um papel para organizar a sociedade. Inclusive, não é assunto para agora, mas eu vou gravar um vídeo falando especificamente sobre isso, tá? Mas enfim, vamos lá. Outro exemplo. O rapaz diz ao Senhor: Uau, o carro do meu amigo é o máximo, Senhor. Faz com que ele não queira mais esse carro e venda para mim bem baratinho. Nos dois casos, eles alegam o seguinte: Senhor, em João está escrito que tudo que eu pedir, eu irei receber. Amados, em primeiro lugar, Deus não é o gênio da lâmpada para atender todos os nossos pedidos, né? E depois, toda promessa de Deus, ela vem ligada a um si, a uma condição. Então vamos analisar o início desse verso. Olha o que Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vós, né? Então não basta pedir. As palavras de Deus precisam estar comigo e eu preciso estar com Deus, né? Com as palavras de Deus. É uma linha de mão dupla. Então vamos voltar ao exemplo da moça. Se as palavras do Senhor estivessem no coração dela, ela saberia que cobiçar o que é do outro é pecado. E quanto ao exemplo do rapaz, Jesus também condena a inveja. Então, como Jesus poderia concordar com tais orações e conceder pedidos que ele mesmo condena? Pedidos que vão contra os próprios princípios de Deus? A palavra do Senhor não está habitando nesses casos, entendem? Para que o verso acima seja verdadeiro, é necessário que o todo seja cumprido. O Senhor é reto e não há sombra de variação da sua palavra. Ok, a palavra também nos diz que ele perdoa o tempo da ignorância, ou seja, tempo da ignorância é aquele tempo que nós vivíamos sem o conhecimento da palavra, longe do Senhor, vivíamos no mundo, como nós falamos, né? O tempo que nós vivíamos em pecado sem entendimento. Mas isso também não nos torna imunes. Nós iremos colher as consequências das nossas escolhas mesmo assim. Porém, a palavra também diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa, apaga o nosso passado e em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. E eis que Ele faz tudo novo. Então, o que você tem pedido a Deus que está indo contra a palavra dele? Coloque os seus desejos em oração no dia de hoje e peça para que Deus confirme a vontade dele nesses seus pedidos. Peça para Deus mostrar se as palavras do Senhor estão com você e se você de fato tem guardado as suas palavras no seu coração. No decorrer desse mesmo capítulo de João, Jesus também diz que ele é a videira, ou seja, uma árvore boa e frutífera, e que Deus é o lavrador, e que todo aquele que está firmado em Jesus é considerado um ramo desta videira. Mas se de repente esse ramo parar de frutificar, o lavrador o arrancará e lançará ao fogo. Amados, para que serve uma videira se não for para dar bons frutos? Hoje é um dia de reflexão sobre os seus frutos. Quais são os seus frutos? O que você tem plantado e semeado? Amor, compaixão? Ou religiosidade, julgamento e crítica? Você está firme no Senhor e as palavras dele fazem parte da sua vida?
Pense em tudo isso. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Reflita e peça perdão ao Senhor caso tenha identificado algum pecado ainda não confessado ou atitudes, algum pedido que vá contra os seus princípios. Reflita sobre isso, peça perdão e torne-se verdadeiramente uma nova criatura. Amém? E a palavra para meditar no dia de hoje está em João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.